Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esquecer de começar a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas nós estamos sendo salvos de nós mesmos. E essa salvação, amados e amadas irmãs, é preciso todos os dias nós estar invocando, porque essa salvação, através do nome do Senhor, é quem vai nos levar ao reino de Deus. Portanto, não esqueçam, invoque ao Senhor, dependam desse nome. Esse nome, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, é quem vai nos levar e nos dar vida. Amém? Vai nos levar ao reino e nos dar vida. Portanto, creiam que só nesse nome, eu e vocês, podemos reinar com o nosso Senhor. Aí depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, pedir ao Senhor que nos tenha misericórdia cada vez mais de nós, aí sim, nós podemos abrir a Bíblia para ler o que Deus tem e vai falar para cada um de nós hoje. Louvado seja Deus. E hoje começa o livro de Daniel. Os irmãos com certeza já leram esse livro de Daniel, um jovem bem desfrutante, um jovem que decidiu firmemente pelo Senhor. Isso é o que nós precisamos nesta geração hoje. Decidir firmemente pelo Senhor, assim como Daniel, para que possamos chegar ao seu reino. Louvado seja Deus. Aí diz Daniel 1 ao 2, 23. Depois, 1 Pedro capítulo 4. Salmo 119, 65 a 80. E Provérbios 28, 14. Leiam com calma, dependendo do Espírito. A dependência do Espírito, amados e amadas irmãs, é quem nos faz prosseguir esse caminho tão árduo. Mas lhe digo de todo o coração, amados e amadas irmãs, pode ser árduo, mas vale a pena. Quem deu o exemplo? O próprio Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, aí depois nós temos o quê? O alimento diário. Uma série cujo o título é Deus nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja Deus. Lembre-se, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Ele está nos chamando. A todo momento, Deus está nos chamando para o seu reino, fazer parte do seu exército. Ó Senhor Jesus. E depois o fim é a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o título geral do alimento diário é O Poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Esse poder do Evangelho, amados e amadas irmãs, esse poder está dentro de mim e de vocês. Ok? Exercita esse poder que está dentro de nós. É nesse poder que nós podemos todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, quarta-feira, o título geral da semana é Obra de Fé. Louvado seja Deus, porque tudo começa pela fé. Assim que nós cremos, né? Louvado seja Deus. Recebemos a fé. Louvado seja Deus. A leitura bíblica é, nós já lemos, mas é bom reler. Gênesis 6, do 1 ao 6. Colossenses 1, 13. 2 Pedro 2, 11. Em Gênesis 1, 6, nós já lemos, mas fala sobre a corrupção do gênero humano. Naquela época, né? Mas, lembre-se, foi naquela época. E hoje? Ó Senhor Jesus, hoje, amados e amadas irmãs, está do mesmo jeito. As pessoas não querem nada com Deus. A maioria só querem viver para si. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui como os filhos de Deus, aqui na terra? Servindo ao Senhor e levar esta palavra profética a cada pessoa que está precisando de ouvir essa palavra profética. E aqui fala sobre
Naquela época existia umas filhas dos homens formosas, né? E os anjos, os filhos de Deus tomaram para si, que eram os anjos. Aí dá para entender que realmente a coisa foi séria, que pesou tanto no coração de Deus, que Deus quis eliminar toda aquela nação. Aqui diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer os sete, seis séries. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter haver feito. Aí, mesmo assim, na terra tinha um homem que vivia em Deus. Aí a Bíblia revela, aí, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, um homem como Noé, gente, não na terra, naquela época, era muito difícil ter, mas tinha. Olha. Noé achou graça diante de Deus. A história de Noé nós já sabemos. O 9, ele diz, olha a história de Noé como é comprida. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha da história grande, simplificando. Noé vivia em Deus. Louvado seja Deus. Isso é para ser o nosso viver. Mas muitos de nós podem dizer, não é muito fácil. Eu concordo, amados e amadas irmãs, não é muito fácil, mas é possível. Nós já temos o Espírito. Deus já está dentro de nós. É nós exercitarmos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, já está o Espírito, nos leva a viver na presença de Deus e em Deus. Louvado seja Deus. E continuando no alimento diário, a ler com oração é Hebreus 4:11. Esforçamos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência do povo do Antigo Testamento, do Israel. Né? Nós temos o exemplo que foi eles. Então, não vamos pegar esse exemplo para nós e ficar para nós. Esse exemplo deve nos alertar que eu e vocês precisamos viver em Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o título é Crer e obedecer para permanecer conectados em conectados a Deus, aliás. Só esse título aqui dá para entender que eu e vocês precisamos, já cremos, precisamos obedecer assim como Daniel fez e permanecer conectado a Deus, certo? Louvado seja Deus. Dez, são 10 parágrafos bem desfrutantes. Tem umas pepitas bem desfrutantes também. Eu vou ler o primeiro, que é para os irmãos ficarem mais bem deslumbrante. Ele diz: no jardim do Éden, enquanto estava conectado a Deus, ou seja, antes da queda, o homem era muito simples. Tá vendo? Por quê? Porque quando Deus fez o homem, que é Adão, o homem não era pecador. Ele era puro, porque ele vivia na presença de Deus. Então ele era simples, certo? Essa simplicidade trazia-se em crer na palavra de Deus e ela obedecia. Né? Mas que tudo que o Senhor falava, Adão com certeza dizia sim, amém. Mas quando foi enganado pelo inimigo, o homem desobedeceu ao Senhor e se desconectou dele. Nós já sabemos a história do Jardim do Éden. A partir daí, a história da humanidade tornou-se uma história de incredulidade e desobediência a Deus. Portanto, aqui já diz tudo. Diz tudo o que aconteceu no gênero humano, a desobediência. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos obedecer ao nosso Deus. Vamos deixar esse Deus reinar todos os momentos dentro de nós. Amém? E só assim é que nós podemos obedecer. Se eu e vocês deixar ele reinar dentro de nós. Louvado seja Deus. Aqui já é um pequeno desfrute para nos alertar como nós somos carentes de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou dar um pulozinho até aqui no parágrafo 3, que diz assim: em nossa vida devemos fazer o contrário que eles fizeram, desobediência, né? Do que o povo de Israel. Aí diz, Hebreus diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Hebreus
4, 3, parte A, né? Aí ele diz uma frase bem desfrutante. Quando cremos e obedecemos, permanecemos conectados a Deus, encabeçado por Cristo. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, essa frasinha já diz tudo para vocês. Assim que nós cremos e obedecemos, permanecemos conectados em Deus. É isso que eu e vocês precisamos todos os momentos. Estar conectado em Deus. Tem outra frasinha aqui no parágrafo 4, bem desfrutando. Diz assim: se você for uma ovelha desconectada, desgarrada, nunca terá descanso. É verdade. Por quê? Porque quando nós estamos desconectados, nós estamos, como seja, tateando, como nós estivermos cegos. Estávamos cegos, tateando aqui e acolá, sem saber em que se segurar, em quem confiar. Isso é quando nós estamos desconectados do Senhor. Mas quando nós estamos conectados, nós estamos na presença de Deus, conectado a Deus. Aí sim, nós estamos firmes, estamos focados no nosso Senhor. Louvado nós seja Deus. E assim, aí ele diz: mas se tem um pastor que cuida de você e que governa você, ó, terá descanso. Ó Senhor, graças a Deus. Esse pastor nós sabemos que é o nosso Senhor. Assim que o ser humano decidiu viver por conta própria, desconectando-se, conectando-se de Deus, sua vida se tornou uma grande tragédia. Isso hoje é testificado em todos os países. A maioria dos homens, como diz Timóteo, eles não ouvem mais a palavra do Senhor. Eles estão desconectados. Eles estão amando a si mesmo, então diz Timóteo capítulo 3. São homens arrogantes, vivem para si, não têm amor ao próximo, mas amados e amadas irmãs, nós que temos a verdade, vamos amar todas as pessoas. É assim que Deus nos ensina. Não vamos fazer acepções de pessoas para amar. Vamos amar todas as pessoas. É só assim que Deus pode ficar agradecido conosco. É que ele se agrada, né? Amém? Louvado seja Deus. E por fim, eu vou ler, eu vou ler o tópico 5, que é bem desfrutando. Diz assim: foi a partir da queda do homem se o homem se desconectou, aliás, de Deus e passou a viver por conta própria. Sua conexão deveria ser com a árvore da vida, que representava o próprio Deus. Mas o homem conectou-se à árvore do conhecimento e do bem e do mal. Portanto, amados e amadas irmãs, hoje, foi lá no início da Bíblia que fala sobre a desconectação, no capítulo 3, a queda do homem. Mas hoje, amados e amadas irmãs, Deus já nos deu esse espírito maravilhoso. Então, vamos deixar esse espírito dentro de nós tomar todo o nosso ser, até se expandir, se expressar para fora. Quando eu e vocês estamos conectados ao Senhor, exercitando o nosso espírito, dependendo do espírito, quando nós estamos cheios, graças a Deus, aí sim, aonde eu e vocês estiverem, com certeza a expressão de Deus está lá e as pessoas vão ver. E através das pessoas verem, Deus com certeza prepara aquelas pessoas para ouvir o seu falar através de mim e de vocês. Amém, amados? Amém, amadas? Creia que eu e vocês somos a expressão de Deus aqui na terra. Somos os seus testemunhos. Isso deve nos arder todos os dias, amados e amadas irmãs, nos nossos corações. Vamos permanecer conectados a Deus. É isso que o nosso Deus sempre quis. Começando por Adão. Ele sempre quis. Você vê a história lá, Deus sempre, na tardinha, vinha ter comunhão com Adão. Vinha para a presença de Adão. Queria o homem na presença dele. Não foi só naquele tempo, não, viu, amados e amadas irmãs? Hoje, Deus está nos chamando também para que nós possamos andar na sua presença e ter com ele tudo que ele quer de mim e de vocês, que é a sua presença. Louvado seja Deus. E que possamos ser esses e essas que
quando Deus nos estiver chamando para o seu reino e glória, eu e vocês dizer só sim e amém. Mas lembre-se, amados, nós estamos dizendo sim, amém, para Deus. Lembre-se disso. Então, não podemos, mas, amados e amadas irmãs, retroceder. Pelo contrário, vamos avançar nesse exército que Deus está nos chamando. Louvado seja Deus. Tenha um bom dia na presença de Deus, mas lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente, amados e amadas irmãs, nos transformar. Lembre-se, a época é agora, a era da graça. E vai chegar a época que não tem como mais nós querer o Senhor. Se eu e vocês não se abrir agora para Deus, para Ele trabalhar, naquele dia dele, ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Ele é quem vai julgar. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos se abrir para Deus, para que Ele possa reinar em mim e em vocês, e nós trazê-lo, o nosso Senhor, de volta, para botar todas as coisas debaixo dos seus pés. Amém? Louvado seja Deus. Sim